Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja de Cristo, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na cidade santa, acompanharemos o Senhor de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia tomar parte na sua ressurreição. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, santificai com a vossa bênção estes ramos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para que, acompanhado a Cristo nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à povoação, aí em frente, e encontrareis uma jumenta, presa a um jumentinho com ela. Soltai-a e trazei-vos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que tinha sido anunciado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram com Jesus como Jesus lhes ordenara. Trouxeram o jumento e o jumentinho, puseram sobre eles as suas capas, e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo caminho. Toda esta multidão, tanto os que iam à frente de Jesus como os que vinham atrás, diziam em altos brados: Hossana ao filho de David! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hossana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e perguntavam: quem é ele? E da multidão respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, 3 linhas de ideias somente para este momento que acabamos de escutar o Evangelho da Missa de Ramos, que nos propõe realmente a liturgia em si, este tempo que se aproxima, um momento alto de um certo fechamento à tristeza, mas à abertura de alegria, porque será de hoje a 8 a Páscoa da Ressurreição, no sábado, mas a missa de Páscoa. E nesta missa de Páscoa, no próximo domingo, a nossa missa aqui na igreja é às 8 horas da manhã, porque nós cá pelo norte temos o compasso pelas portas e cada pessoa precisa de estar nas suas famílias. Por isso, somente no dia de Páscoa a missa será às 8 horas da manhã. Entretanto, ouvimos esta
esta leitura do Evangelho e vamos escutar daqui a pouco a grande leitura da Santa Missa, que será um diálogo que todos nós conhecemos, mas que vamos escutar, porque aí está toda a passagem de Jesus. Vamos ouvir as leituras e as leituras em si. E logo, de um profeta desconhecido, mas saído emanado pelo profeta Isaías, fala-nos precisamente deste Messias Salvador, deste Jesus que hoje, neste grande corredor de amor que ouvimos no Evangelho, se estendem as capas, as vestes do povo, não tinham os ramos de oliveira, e sabeis porquê? Estas coisas às vezes precisam ser esclarecidas. Eram mais em palmeiras e outros ramos de flor, de árvores, porque naquela zona, tanto da Galileia como de Jerusalém, não existem muito oliveiras. Nós adequamos oliveira, é oliveira porque oliva, do azeite, a grande sensação da iluminação, da luz, daquilo que nos ilumina. E também sabeis, e aqui termino para dar continuidade à nossa Santa Missa, que os ramos que nos vão sobrar, aqui, porventura, temos ali, e outros que se poderão levar para casa os que quiserem, obviamente, serão queimados, de princípio, e é mais na Igreja Matriz, mas queimados, para desta mesma cinza, para o próximo ano, serão benzidos os óleos santos, para o próximo ano, na quarta-feira de cinzas, termos as cinzas destes ramos de oliveira. Razão porque nós dizemos sempre, acreditai no Evangelho e convertei-vos. Pronto. A ideia é esta. Fica mais um momento para percebermos o que é realmente esta caminhada, desta paixão. Paixão, sepultura, morte e ressurreição. E vamos então dar continuidade, agora sim, à nossa missa de domingo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tempo a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutarem, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e, por isso, não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como uma pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Todos os que vêm e escarnecem de mim, e estendem os lábios e meneiam a cabeça, confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que salve, se é meu amigo. Meu Deus, por que me abandonaste?
um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, porque me abandonaste? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos e socorrei-me. Meu Deus, porque me abandonaste? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o. Vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, porque me abandonaste? Segunda leitura de hoje é leitura da Epístola dos Apóstolos de São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se vale da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se próprio, assumindo condições de servo, tornado um sinceramente dos homens. Aparecendo como homens, humilhou e ainda mais, obsedando até morte e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou e lhe deu um nome que dá acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e no abismo. E toda língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus do Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 chamado Jesus Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhe: Que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata, e a partir de então Judas procurava uma oportunidade para o entregar no primeiro dia dos azilos. Os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele respondeu: Ide à cidade, Ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe:
O Mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12, enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe. Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para que esse homem não ter nascido. Judas o ia entregar. Tomou a palavra e perguntou. Serei eu, Mestre? Jesus respondeu. Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida o cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todo, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino do meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós, esta noite, vos escandalizarei por minha causa. Como está escrito, ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do seu rebanho. Mas depressa de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Ficai comigo enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Fiquei aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudestes vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar, pela 3ª vez.
Repetindo as mesmas palavras, veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o. Aproximou-se imediatamente Jesus e disse-lhe, Salve, mestre. e beijou-o. Jesus respondeu-lhe. Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam. Um dos que estava com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um dos servos do sumo sacerdote. Cortando-lhe uma orelha, Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem de espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer. Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi o seguindo de longe, até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, então sentou-se com os guardas, para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes de todo o sinédrio procuravam uma testemunha falso contra Jesus, para o condenarem à morte. Mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes aos que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste, e eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia? Que vos parece? E eles responderam: Que é réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes.
Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada e disse-lhe aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento: Não conheço tal homem. Pouco depois aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargadamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram em conselho contra Jesus, para lhes darem a morte. Depois de lhe darem as mãos, levantaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas entregará Jesus. Vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes, os sacerdotes e os anciãos, dizendo: Pequei entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, que servia para a sepultura dos estrangeiros. Por esse motivo se tem chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu então o que fora dito pelo profeta. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo de oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador e lhes perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levaram contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, o ponto de um governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso, à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos: Qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia o que tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que lhe pedisse Barrabás e fizeram morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? E eles responderam. Barrabás. Disse-lhes Pilatos. E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos. Seja crucificado. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo:
Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O sangue caía sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás. E depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. E colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Golgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-lhe à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livre agora se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixei-o lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com voz forte, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com eles guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que se estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe,
muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o no lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, quando ainda era vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda, e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda, para palavra da salvação. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Podem sentar-se um bocadinho. Conforme este profundo diálogo que nos abala, nos aproxima do amor de Deus, mas no sentimento que nos penetra realmente o nosso coração, e ai daquele que não sinta este diálogo, que é uma catequese autêntica da verdade da vida de Jesus no Evangelho. E por isso mesmo, porque nós, por Ele, estamos vivos, porque da cruz deu-nos a vida e provou-a na ressurreição. Vamos, assim sendo, professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou por Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, professo o batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, contemplando a Cristo, nosso Senhor, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, de seu ministro e os fiéis, para que, vivendo na fé e no mistério da paixão, recolhem da árvore da cruz e o fruto da esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo que fazem as leis de julgamento e de homens, para que defenda os inocentes e oprimidos da restituição de direito da verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, em semelhança da centúria do Evangelho, descobrem Cristo crucificado, o Filho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, os moribundos, que as organizadas para que sinta junto de si o Salvador, que não são mãos do Pai, entrega do seu Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para todos nós e pela nossa comunidade, para que, unidos na paixão da morte do Redentor, sejam conduzidos da glória e da ressurreição, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Todos os jovens do mundo inteiro, pelas crianças em si, pelos animadores que fazem realmente delas o crescimento como cristãos, unidos e na paixão ao amor de Deus, e vós, mais adultos, pais, educadores, responsáveis, em primeiro grau, pelo crescimento destas mesmas crianças, para que possam professar honradamente os valores e a dignidade que Jesus veio oferecer através daqueles momentos da sua caminhada que nos ensinou, mas essencialmente porque os trouxe junto de um povo que, dando-lhe tudo, o puniu e o levou realmente até à cruz de sofrimento humano, pelo caminho do Calvário, meio à cruz que é salvífica e é amor. Estas crianças que eu queria falar aqui, estes jovens, e nós todos precisamos de caminhar também. Neste caminhar, pelos mantos que foram colocados por Jesus quando vinha com o jumentinho, pelos mantos dos nossos pecados, para que nos possamos libertar e viver esta Páscoa que se aproxima, a Páscoa da ressurreição, convertidos e com amor, de tal forma que o ágape de Deus, que significa o amor de Deus até cada um de nós, possa preencher-nos o nosso coração e saibamos ser humildes. Humildes na caridade com aqueles que precisam. Humildes na caridade com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com aqueles que se cruzam conosco. Humildes realmente e sobretudo pelos velhinhos, aqueles a que quantas vezes nos deram tudo e hoje nós não queremos dar quase nada. E quantas vezes nada. E é preciso que possamos recordar que esta Páscoa despertada no Evangelho, que devia ter dito estas palavras há pouco, aproveito-as para poder dizer agora, nestas palavras que foram descritas neste diálogo, que sejam realmente um parafuso que está sempre a mexer em cada um de nós, no nosso coração, a alertar-nos da nossa caminhada. O que faço, como procedo, o que partilho, como vivo, como estou interiormente tão à vontade para exteriormente eu ser realmente um caminho,
um veículo de amor com todos os nossos irmãos. É preciso despertarmos esta situação. E esta oração também é universal. É preciso que ela toque a cada um de nós e nos projete na humanidade. Porque nós somos filhos de Deus, porque do Criador e filiados em Jesus. Termino para poder dizer, oremos, esta grande maravilha em que este Jesus, chamado de Senhor, vós sabíeis que antigamente só se dirigia a Deus como Senhor, Deus era o Senhor, e no Crias, no Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós, foi concedido pelo céu até cada um de nós, Jesus, o Senhor, porque Jesus é Deus também, feito homem, e veio para nos amar e salvar. Ele conhece sempre tudo. Ele não estava triste na cruz quando disse: Abba, 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 Pai, 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 porque me abandonaste. Não foi em sofrimento. Não penseis que ele estava ali com muita preocupação, porque ele já sabia do acontecimento da morte. Ele estava ali para salvação. Provar somente que estava para nos salvar. E ouviste bem no diálogo. Ele chorou por aquela bela cidade, Jerusalém. Chorou porque Jerusalém representa o mundo inteiro. Representa a pátria terrestre. E daí foi elevado de onde era à pátria celeste. Da pátria terrestre, as lágrimas. À pátria celeste, o amor, este amor que distribui a cada um de nós. E por este amor que distribui a cada um de nós, vamos recordar, essencialmente nesta nossa Santa Missa, os nossos irmãos, que hoje, em júbilo, devem estar junto de Deus, com a Santíssima Trindade, com os anjos e santos, nos querubins e serafins, que realmente estas músicas são precisas, e quando nós não as escutamos com os nossos ouvidos, podemos escutá-las com os ouvidos do coração. Os ouvidos do coração são os olhos, é a boca, somos tudo quanto mexe connosco. Esta é a grande música. Mais quando ela realmente é audível e tocada, mas podemos senti-la sempre no nosso coração. E hoje, pelo passamento dos nossos irmãos, vamos recordar o Dr. Manuel Alberto Ferreira Machado, a médico Feliciano Camarinha, o Sr. Engenheiro Nelson Costa da Cunha, Maria Rosa Oliveira, marido e filho, João da Silva Costa e esposa, Jorge Moisés Alexandre, Moisés Elias, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues da Costa, Ana Joaquina Ferreira, marido, filhos e netos, Emília Pereira da Silva, Avelino Soares, esposa e filha, Marisa da Paz e marido, Adalgisa Mota e Manuel Ribeiro, também todos os nossos irmãos que estão no nosso coração e que nós também os temos nas nossas intenções. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Senhor nosso Deus, que vos dignaste contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão ao expiar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Minha vida Tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti, meu amor, é como este pão que era trigo, que depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida
e alimentou o povo Deus. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço o meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço o meu amor. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor pelas mãos esse sacrifício, agora a glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos pela paixão do vosso unigênito Filho. Apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados. E a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério admirável da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com com o Papa Francisco, o nosso arcebispo José Fernando, todos os bispos e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O Senhor é nosso digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Fez-me descansar nos prados verdejantes. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Conduz-me às águas mais puras e nele restaurou as minhas forças. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento, Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, purificai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me para vós, por logo dos séculos, por todos os séculos dos séculos. Amém. meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperem, não vos amam. Graças e louvores se deem a todo momento. Ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito obrigado pela vossa presença e por esta hora um pouco mais adiantada, mas como a Dona Maria disse, e bem, que no ano temos uma missa sempre maior e uma que é mais pequena. Esta é a maior. A da Páscoa será a mais pequena. E depois as outras são iguais, como é claro. Se tivermos realmente este grande diálogo, vos agradeço aos leitores e homens de fé e mulheres de fé, ao vosso carinho, aos cantores que alegram este momento da nossa Eucaristia, porque na falta da nossa pianista ou de alguém que nos possa colaborar, temos que fazer alguma coisa. E temos estas almas piedosas de amigos e realmente desta Assembleia, sempre de comunidade presente, que este gosto, nosso secretário, que está sempre preocupado com as coisas e com o asseio, foi ele que arranjou numa quinta dos amigos e foi lá buscar os nossos ramos de oliveira
para poder ter sido aqui servido de dinheiro, mas esqueci-me de dizer que tinham outras oliveiras lá e paredes de coura. Mas pronto, temos aí para poder levar os ramos convosco, guardai-o, se assim achardes por bem, até ao próximo ano. Cada ano é renovado em casa o ramo. Não deve ser deitado fora. Deve-se pôr no local onde possa, de facto, recordar-se. Este grande tempo, este tempo da paixão do Senhor que ouvimos, este domingo de ramos. Tem ali à saída da porta da igreja, muitos mais ramos, podem levar para quem quiser e podem levar todos, também fazem uma limpeza, não há problema nenhum. Por isso, muito obrigado por este momento de louvor a Deus, desta grande graça, que é um caminho, e desse caminho que é paixão. Da paixão que é sepultura. Entre a sepultura temos a morte, daquele que tem vida e que nos dá a vida. Morreu por cada um de nós. Sempre nas vossas fraquezas, nos vossos sofrimentos, lembrai-vos que Ele foi para a cruz, para nos salvar, não para nos dar a morte daquela que nós achamos que vamos ter realmente física, mas foi para nos dar a vida. Mas para nos dar a vida, lembrarmos sempre, porque para a próxima semana temos a Páscoa da Ressurreição, que tivemos estes 40 dias com os mais, estes 40 dias de conversão e renovação. Por isso é muito importante que tenhamos feito isto e continuemos realmente a fazer. E a nossa conversão é a passagem, como nós dizemos na nossa rua, na nossa cidade, é o passa-palavra. É a partilha, é o carinho, a amizade, a alegria, o sorriso, a bondade, a humildade e também, claro, vir à missa, no mínimo, cada domingo. Muito obrigado e Deus vos abençoe. Preparai-vos para receber a bênção do Senhor nesta paixão. Inclinai-vos para poder receber a bênção. Deus, Pai de misericórdias, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Amém. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Amém. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sempre para vós. Não tinha lido aqui esta realmente paixão do Senhor, mas as palavras que eu antecedi foram exatamente as que estavam aqui. Fico feliz porque o Espírito Santo sempre está a iluminar. Um santo e um bom domingo e muito obrigado mais uma vez. A bênção do Senhor esteja convosco. Irmãs, convertei o vosso coração na boa nova. Mudai de vida, sabeis que Deus vos ama. Não fui eu que vim para mudar o mundo. Eu venho para que o mundo seja salvo. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Mudai de vida, sabeis que Deus vos ama. Agora vou rezar uma Ave Maria à Nossa Senhora, agradecer a Nossa Senhora, nem tenho palavras para as graças que ela tem concedido. Que tinha uma amiga que estava cancerosa na mama, já pronta para ir fazer tratamentos, bem que estava curada esta semana, soube que estava, coisa que não precisava de fazer nada. Agradecer a Nossa Senhora, que é uma graça tão grande como ela concedeu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. à vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis das nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Obrigado, minha mãe. Obrigado, Padre Albino. Muito santo. Um bom domingo para todos. Obrigada.